Fala galera, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E o Pepe Rust, galera, deseja a vocês um feliz 2026 abençoado. E nesse primeiro vídeo, galera, de 2026, vamos para o mundo da filosofia. Vamos fazer um sobrevoo reconhecendo aonde Sócrates, Platão, Aristóteles tiveram a sua vida registrada no mundo da filosofia, galera. E pela primeira vez aqui no canal, galera, vamos utilizar a nova versão do Flight Simulator 2024, que é o sucessor do 2020. E antes da gente prosseguir, nesse mesmo formato de vídeo, utilizando o nosso simulador aéreo, eu mostrei onde Jesus Cristo nasceu e foi crucificado. Também mostrei por onde os coiotes pelo México invadem os Estados Unidos. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí o que você achou. E venha com o Pepe Rust, que a gente está sempre na atividade. E vamos dar início aqui, né, galera, no nosso simulador Flight Simulator 2024. Aqui é o menu. E vamos seguir a nossa viagem filosófica, uma viagem muito legal, de muito conhecimento. E aquela sensação maravilhosa de estar no local lá. A gente vai aqui em voo livre, mas antes disso, galera, quero mostrar um modo novo que tem no Flight Simulator 2024, que não tinha do 2020, que é o modo carreira. Aqui você vai aprender tudo sobre a aeronave, sobre o mundo da aviação. Vamos na parte aqui de certificação. Aqui você vai aprender a tirar uma licença PP, que é piloto privado. Depois o PC, que é piloto comercial. E depois o PLA, que é o piloto de linhas aéreas, galera. Show de bola! Aqui você aprende 100% de como é um avião de verdade. Desde da parte do processo de ligar o avião até decolar. Mas também a gente pode pegar um simples avião, ir no modo voo livre e sair voando por aí, conhecendo aí todas as partes do planeta. Beleza, galera? Vamos retornar. Mais uma vez, esse sou eu, em modo de avatar. E vamos no voo livre. Já estamos aqui no nosso globo, galera. Esse simulador é maravilhoso, galera. Vocês podem voar pelo planeta inteiro, conhecer os lugares turísticos, desde o Egito, Dubai, Las Vegas. É a cópia do planeta, galera. E aqui já estamos na América do Sul. Do nosso lado esquerdo aqui temos a aeronave militar dos Estados Unidos, o B-2 Spirit, que foi usado até um tempo atrás aí para atacar o Irã. E aqui, galera, o nosso objetivo, vamos para o lado direito aqui, temos a África. E a gente vai aqui, galera, no mar Mediterrâneo. E aqui tem a Argélia, tem o Líbano, tem o Egito. Aqui temos Israel, a Turquia. Aqui o sul da Espanha. Aqui temos a Itália. E o nosso objetivo é essa região aqui, galera, ó. Aqui é a parte da Grécia. E eu vou mostrar para vocês agora o nosso plano de voo, galera. E vamos sair de Sítio, passar por Rhodes, Mileto, Éfeso, Samos, Clazomena, subir o Mar Egeu, em Abdera, Estagira, voltar para Atenas, depois passar em Élida, Eleia e Agrigento, galera. Então vamos dar início aqui, né, galera? Vamos começar aqui, ó, conforme o nosso plano de voo. Vamos começar na ilha de Chipre, que antigamente fazia parte da antiga Grécia e que hoje faz parte da União Europeia. A antiga Grécia, galera, pegava muitas partes aqui na época, ó, desses países aqui. Da África, da Espanha, da Itália, aqui da Turquia, pegava só a parte litorânea. Eu vou colocar um mapa aí para vocês verem. E depois a Grécia, como território, ficou só aqui mesmo, ó. Aqui como vocês podem ver, ó, a capital da Grécia, Atenas.
E antes da gente iniciar aqui, galera, mostrando aonde os filósofos viveram, eu vou mostrar também, galera, os filósofos que eram antes e depois de Sócrates. E teve 4 períodos importantes na filosofia grega, que foi o pré-Sócrates, que é antes de Sócrates, foi iniciada por Tales de Mileto. Nesse período, a filosofia, eles tentavam estudar a cosmologia, que era o estudo do universo e das coisas. Tivemos o segundo período, que é socrático. Ele foi responsável por mudar o foco da filosofia na origem do universo para relações humanas, entrando em questões como justiça, democracia e política. E depois tivemos o período sistemático, que foi com Aristóteles. Ele foi responsável por pegar todas essas filosofias passadas e dividiu elas, como por exemplo matemática, astronomia, física, e depois tivemos o período helenístico. Foi um momento em que as escolas filosóficas estavam buscando a realização humana, buscando a felicidade, tipo doutrinas de como se viver. E vamos descer aqui, galera, na ilha de Chipre, essa pequena ilha aqui, ó, que antigamente na antiga Grécia era conhecido como a ilha de Sítio. Aqui já vamos dar início no primeiro filósofo, o Zenão, e ele fundou a escola de estoicismo. E o Zenão era do período helenístico. Aqui, galera, vamos dar início ao nosso voo no aeroporto de Ercan Internacional. E essa ilha aqui, galera, é habitada por 1.300.000 pessoas. Iniciando aqui. E é isso aí, galera. Estamos aqui no aeroporto de Ercan, da ilha de Chipre. Vamos dar início à nossa jornada. Estamos com a nossa B2 Spirit totalmente desligada. Vou mostrar para vocês, para a gente ter uma noção de como que é ligar uma aeronave bombardeiro. Esse é o morcego dos céus. Diz os especialistas que ela tem esse formato para não ser encontrada pelos radares, e ela tem uma autonomia de 11.000 quilômetros, que seria aqui do aeroporto de Guarulhos, São Paulo, até Frankfurt, sem parar, galera. É isso aí, galera. Estamos aqui, ó, pelo lado de fora da aeronave. Olha os meus pezinhos. Olha que bonito, galera. Como que é chegar perto de uma aeronave desta, ó. É uma aeronave de 1990, galera. O sucessor dela não está aqui no simulador aéreo ainda. Talvez seja por questões de estratégias militares americanas. O sucessor dela é o B-21. Os Estados Unidos têm 21 unidades dessa aeronave, ó. Ela custa em torno de 2 bilhões de dólares por unidade. Está um dia bonito aqui, galera. Temos alguns aviões, galera. O simulador aéreo é em tempo real. Se vocês olharem aí no app do celular de vocês, aqueles app que mostra os aviões em tempo reais, também mostram eles pousando aqui, galera, em tempo real. Esse simulador aqui é maravilhoso. É que no momento não tem nenhuma aeronave pousando aqui, senão aparecia ela aqui, ó, galera, indo de toda a parte do mundo. Esse daqui é o sistema de ar comprimido, sistema de bateria. E vamos entrar, galera. Já estamos aqui, galera, no cockpit do B2. Olha que show, galera. Imagine ter uma experiência de voar uma aeronave desta, ó. Show de bola, né, galera? E vamos fazer os primeiros processos
para a gente ligar a aeronave de uma forma básica, só para vocês terem noção. Vamos iniciar aqui ligando as baterias. Vamos ligar aqui o nosso tablet. Ligando a bateria, galera, agora vamos ligar a APU. Para quem não sabe, galera, a APU é um quinto motor. Ela serve para ligar os motores principais, que nesse caso aqui dessa aeronave são 4, fornecendo energia, parte pneumática, ligando os ar-condicionados e o sistema de solo, galera. A gente vai ligar a APU aqui, ó. Ligando. Com 2 motores. Ó, começou a sair fumaça. Esse é o sistema da APU, galera. Warning, 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 caution, caution. Já ligou todos os painéis. E é o motor da APU que está fornecendo a parte de energia, pneumática, ar-condicionado. E o nosso objetivo aqui é ligar os motores. Vamos ligar aqui as válvulas de combustíveis. Válvulas de combustíveis ligadas. Agora vamos ligar, galera, os 4 motores da aeronave, ó. Os 4 motores principais. Aqui, ó. Seria 1, 2, 3 e 4. Vai levar alguns minutos. Enquanto isso, a gente liga o gerador dos motores, ó. O motor 1, 2, 3 e 4. E a gente fica acompanhando, galera, por essa tela aqui, ó. Pode ver que tá subindo aqui, ó, a porcentagem dos motores, ó. Ó o barulho deles ligando. Aí, galera. Deixa eu diminuir aqui na manete. Motores completamente ligados. Show de bola, né, galera? Agora vamos desligar a APU. Que a APU ela só serve para ligar os 4 motores. Agora o sistema da aeronave vai pegar energia, parte pneumática, tudo pelos 4 motores ligados. Os 4 motores principais. Dá pra ver o vapor, né, galera? Saindo pela parte de combustão.
Agora vamos ligar a parte do ar do motor e da sangria dos motores, ó. 2, 3, 4. E vamos ligar a chave de propulsão, que serve para a gente ter toda a autonomia na potência dos motores. E assim ficou, galera, ó. O B2 ligado para nós iniciar a nossa jornada. E agora, galera, vamos comunicar a torre do aeroporto que a gente precisa fazer o taxiamento. Taxiamento seria a movimentação da aeronave em solo até a pista para a decolagem. Aqui a gente pede o táxi, solicitar táxi para partir para o norte. Solo, USAF Papa Romeo Papa 5314. Solicito táxi para partida para norte, com Foxtrot. Papa Romeo Papa 5314. Faça táxi para e mantenha-se antes da pista 29 right, usando a pista de táxi pista transversal 29 right. Contacte a torre em 120.375 quando estiver pronto. Aí aqui a gente confirma. Confirmar permissão para o táxi. Em táxi, mantenha-se antes da pista 29 right via pista de táxi pista transversal 29 right. USAF Papa Romeo Papa 5314. E é isso aí, galera. Vamos para a decolagem. Torre, USAF Papa Romeo Papa 5314. Pronto para partida em linha reta na pista 29 right. Caution, caution. Gear unsafe. Gear unsafe. Gear unsafe. Gear unsafe. Gear unsafe. Gear unsafe. É isso aí, galera. Vamos para a decolagem. Potência total. Pegando velocidade. Recolher o trem de pouso. E decolamos, galera. Aqui na ilha de Chipre. Aqui a gente já pode diminuir a potência. Aqui é a imagem do cockpit, galera. A aeronave ganha na altitude. É isso aí, galera. Acabamos de decolar aqui do aeroporto de Ercan, passando aqui pela capital da ilha, ó, Nicósia. Como vocês podem ver, ó, muitos imóveis, muitas casas. E vamos para a esquerda, galera, porque vamos conhecer um monumento sobre Zenão de Sítio, galera. Zenão de Sítio, ele nasceu aqui nessa ilha, ele foi o responsável pelo estoicismo. Ele nasceu nos anos de 363 a 263 a.C. Ele foi um filósofo do período helenístico, galera. Filho de comerciante, seguindo essa carreira aí. Ele era mercador. Certo dia, galera, Zenão de Sítio estava aqui no mar Mediterrâneo com seu barco e suas mercadorias caras. Ele sofreu um naufrágio perto de Atenas.
um pouquinho longe aqui da ilha onde ele morava. E após esse naufrágio, galera, ali mesmo ele ficou em Atenas. Ele conheceu uma livraria, ele leu alguns livros do autor Xenofonte, que falava sobre Sócrates. E ali ele começou a se apaixonar pela filosofia. E ele indo pelas ideias de Sócrates, logo depois ele foi para o cinismo, que é uma corrente filosófica que prega o total desprezo dos bens materiais e os prazeres. E depois ele foi para o estoicismo e acabou até fundando uma escola lá em Atenas. Ele é o pai do estoicismo, galera. O estoicismo, galera, é a filosofia que ensina a focar apenas no que está sob seu controle, pensamentos e ações, e aceitar com serenidade o que não pode ser mudado. O objetivo é alcançar a paz interior, agindo com virtude, sabedoria, coragem, justiça, disciplina, evitando sofrer por eventos externos. Esse é o estoicismo, galera, que até hoje a gente pode implantar em nossa vida e vai dar tudo certo. E vamos para a esquerda aqui, galera, da ilha, porque a gente vai ver um monumento que é uma homenagem para Zenão de Sítio. E já chegando aqui, né, galera, na costa sudeste da ilha de Chipre, temos um outro aeroporto aqui internacional de Larnaca. E o nosso objetivo é aqui essa cidade da frente, galera, com 85 mil habitantes nos dias de hoje. A cidade chamada Larnaca, que antigamente era sítio, onde Zenão de Sítio nasceu aqui, galera. Vai ficar aqui, galera, um monumento em homenagem a Zenão de Sítio. Eu vou colocar a foto aí para vocês verem. Beleza, galera? E agora vamos para a ilha de Rhodes. É uma ilha aqui perto, onde nasceu os dois filósofos Panécio e Posidônio. Vamos para a esquerda aqui, ó. E é isso aí, galera. Na nossa frente aqui está a ilha de Rhodes. Uma ilha que foi muito disputada no passado entre os gregos, entre os romanos. Essa é a extensão dela, ó. E acabamos de vir da ilha de Chipre. E só para lembrar, galera, eu não sou nem especialista em filosofia. Eu só busquei algumas informações na internet. E o meu objetivo aqui é mostrar para vocês claramente, de forma geográfica, que os filósofos viveram mesmo. Beleza, galera? E aqui, galera, nessa ilha viveu o filósofo Panécio e o Posidônio, galera. O filósofo Panécio, dos anos de 185 a.C., do período helenístico, como o Posidônio também. O Panécio, ele estudou nas escolas de Atenas, foi morar em Roma, e ele foi o responsável por levar o estoicismo dentro do Império Romano. E lá o estoicismo se estabeleceu, e com isso ele foi responsável por levar essa filosofia aí para os romanos. E o filósofo, galera, Posidônio, ele foi um filósofo cientista, matemático, e ele acreditava que a filosofia estoica poderia explicar tanto a origem do universo e as emoções humanas. Posidônio, ele viajava pelos mares do Mediterrâneo, estudando os mares, a natureza e as estrelas, galera. E agora, galera, vamos para a nossa direita, aqui na costa da Turquia, na cidade de Mileto, conhecer os três filósofos Tales, Anaximandro e Anaximenes. Eles são filósofos pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates. E agora, né, galera, estamos saindo aqui da ilha de Rhodes. Ali é a capital de Rhodes, galera, ó. Saindo de Rhodes, que hoje pertence à Grécia. A Grécia tá pra cá, galera, ó, do nosso lado esquerdo. Pra cá, ó.
e vamos para Mileto. É isso aí, galera, já vamos falar de Tales de Mileto. Aqui, galera, ó, é a cidade de Dindim. E a cidade de Mileto fica aqui pra frente, ó. Aqui fazia tudo parte da antiga Grécia, igual eu falei pra vocês no começo do vídeo. Agora a cidade de Dindim, ó, só cidade turística, ó. Podemos ver aqui, ó, barcos, turistas, lanchas, ó. Tales de Mileto, ele foi um matemático grego e filósofo, considerado o pai da ciência e o pai da filosofia, galera. As suas ideias expandiram as áreas da matemática, astronomia e da filosofia. E Tales de Mileto, ele buscou respostas racionais para os fenômenos da natureza e da existência, por isso que ele é considerado um dos primeiros filósofos a romper o ponto de vista da religião. E para finalizar, galera, Tales de Mileto, ele foi o fundador da escola jônica, uma das escolas mais antigas da história da filosofia, e seus seguidores, eles buscavam conhecimento de cosmologia, galera. E depois Tales, junto com Aleximandro e Aleximenes, eles fundaram a escola de Mileto. E sobre Anaximandro e Anaximenes, galera, eles eram seguidores de Tales e também estavam nas escolas jônicas. E o Anaximandro, ele desenvolveu os estudos sobre a natureza, filosofia, política, matemática, astronomia e geografia. E o Anaximenes, sempre no mesmo caminho. E é isso aí, galera. Saindo de Mileto, indo para a cidade de Éfeso, a antiga cidade. E vamos falar do filósofo Heráclito. Ele é dos anos de 535 a 475. Ele contribuiu com as reflexões da existência. A ideia dele era que tudo está em processo de mudança e o fluxo constante da vida é impulsionada pelas forças. Ele também era um filósofo pré-socrático. E esse voo, galera, é um voo visual. Eu consigo, ó, ter ideia de onde eu estou através das montanhas, das cidades. Vamos aqui para a direita. Estamos quase chegando, galera. Essa região aqui de Éfeso, deixa eu diminuir a potência do motor. Essa cidade de Éfeso, galera, tem um monte de sítios arqueológicos. Temos até bibliotecas da época de romanos e os gregos. Essa região aqui é muito rica, galera, na parte arqueológica, trazendo aí fatos do mundo filosófico. Eu vou colocar aí pra vocês, tá? Já vemos ali o aeroporto Selkut. E aqui também tem, galera, ruínas escavadas de templo, teatro e biblioteca de uma cidade antiga tomada pelos romanos em 129 a.C., galera. Que é um patrimônio da Unesco. É um centro histórico. E aqui, galera, nessa região aqui, era um centro comercial enorme. Agora vocês imaginam o tanto de embarcações. Aqui era o local mais movimentado da parte comercial aqui do Mar Egeu. Eu vou colocar aí pra vocês verem, ó que lindo. Fica exatamente aqui, galera, ó, nesse lado esquerdo, ó. Os sítios arqueológicos. Eu tenho noção porque eu olhei já no Google Maps aqui a cidade de Selkut. E aqui tem a cidade de Alcarcar. Os sítios arqueológicos fica aqui na nossa esquerda, galera, ó. O simulador ele não colocou, né? Porque são detalhes muito pequenos.
À nossa esquerda, galera, temos a ilha de Samos, uma ilha até grande. E nela tivemos dois filósofos, o Pitágoras e o Epicuro. O Pitágoras, ele era dos anos de 570 a 490 pré-socrático. Ele tinha a ideia de que a origem das coisas era relacionada aos números. E é dele que veio a nossa matemática, teoremas de Pitágoras. E até hoje aí é utilizado no nosso sistema de ensino. E o segundo filósofo era o Epicuro. Ele tinha a ideia de alcançar a felicidade, galera, através do prazer moderado e da ausência da dor. Por ele, os maiores prazeres vêm da amizade, do conhecimento e de uma vida simples, livres de medo, especialmente os medos dos deuses e o medo da morte. Aqui, galera, a ilha de Samos, onde temos belas praias. Essa ilha é utilizada nos dias de hoje como turismo. Temos também monumentos arqueológicos mostrando o período dos gregos, dos romanos, e mostrando de fato aonde os nossos filósofos viveram. E aqui nessa ilha tem uma população de 42 mil pessoas. Não parece ser tanto assim. Finalizando aqui, né, galera, a ilha de Samos, que é uma ilha grega, eu tinha esquecido de dizer. E também esqueci de dizer, galera, que o filósofo Epicuro era do período helenístico. E na nossa direita aqui, galera, temos uma cidade que chamava Clazomenas, que era do filósofo Anaxágoras, dos anos de 500 a 428 a.C. Ele era um filósofo pré-socrático e ele foi responsável por fundar a primeira escola filosófica em Atenas, galera. Saindo da ilha de Samos, vamos aqui para o Mar do Egeu, que também é uma baía entre a Grécia e a Turquia. E o nosso objetivo é a cidade de Abdera, onde tivemos três filósofos muito importantes. O primeiro é o Demócrito, o segundo é o Protágoras, e o terceiro é o Leucipo. E já estamos aqui perto de Abdera, onde vamos falar dos três filósofos. Estamos aqui também no finalzinho do Mar Egeu, que é uma baía entre a Grécia e a Turquia. Essa costa aqui, galera, do lado esquerdo, tanto do lado direito, é tudo da Grécia, ó. Do lado esquerdo, lá no final, onde vamos ir daqui a pouco, é Atenas, a capital da Grécia. E como vamos para Abdera, vamos aqui para a esquerda. Estamos fazendo o voo VFR, que é um voo por modo de visão, galera, tirando como base cidades, ilhas, estradas. Agora, quando é um voo IFR, que é um voo por instrumento, aí já é parte de GPS, a configuração feita na aeronave. Vamos diminuir aqui a potência, porque vamos entrar aqui, ó, seguindo essas primeiras cidades. E a Abdera fica aqui, ó, pertinho da costa. Também vamos seguindo essa estrada aqui, ó, a gente chega no nosso destino. E o primeiro é o Demócrito, de 460 a 370 a.C., pré-socrático. Ele foi o criador do conceito de atomismo. Ele dizia que tudo que está na nossa realidade é feito por partículas, ou seja, matéria. E uma de suas frases importantes, ele diz: tudo o que existe no universo nasce do acaso ou da necessidade. E o segundo filósofo, galera, e esses três, eles vieram daqui, ó, de Abdera. E
o segundo filósofo, galera, é o Protágoras, de 480 a 410 a.C. Ele era pré-socrático e ele era um filósofo sofista, ou seja, ele era um instrutor de retórica e oratória, e ele foi um primeiro filósofo a ensinar e a cobrar com o dinheiro da época. Ou seja, ele ensinava e cobrava e pegava o seu dinheiro. E ele foi um dos primeiros filósofos a mudar o foco do mundo natural para as questões humanas. Ele também era um grande conselheiro do líder Péricles, que era um líder da antiga Grécia. E aos 70 anos de idade ele publicou um livro. E ele foi acusado de ateísmo. E com isso ele teve que fugir de Atenas. E enquanto estava em seu barco, indo para a Sicília, ele naufragou. E o final a gente já sabe, né, galera? E essas eram as perseguições que tinham da época, as religiões, contra a liberdade de expressão. E o terceiro filósofo era o Leucipo, pré-socrático também. Foi o fundador do atomismo, com a teoria que dizia que o universo é composto por partículas invisíveis, chamadas de átomos. Seguindo a mesma linha do Demócrito, né, galera? E vamos para a esquerda aqui. Já estamos em território da Grécia. E já estamos chegando na cidade de Estagira, que pertence à Grécia. E essa cidade, galera, nasceu o filósofo Aristóteles. E vamos falar um pouquinho do período clássico, do período socrático, em que os três maiores filósofos, Aristóteles, Platão e Sócrates, tiveram sua filosofia estabelecida aqui na Grécia. E aqui, galera, nasceu Aristóteles nos anos de 384 a 322 a.C. Ele foi o filósofo responsável pela fase sistemática, que era a separação das ciências, da física, da matemática e da astronomia, galera. E sempre ao lado de Platão e Sócrates. Suas ideias eram a base do pensamento lógico e científico. Escreveu diversas obras sobre a existência dos seres, metafísica, a lógica, a política, a ética, as artes, a potência. E essa é a história de Aristóteles, galera, bem resumida. Aí a cidade, galera. Estagira, onde nasceu Aristóteles. É isso aí, galera, estamos chegando aqui em Atenas, ó. Ela fica um pouquinho aqui atrás. E esse aeroporto internacional aqui é de Atenas. Por aqui temos algumas cidades. Não é Atenas, mas fazem parte do território. E aqui nasceram Sócrates e Platão. Sócrates foi entre os anos de 469 a 399, um dos principais filósofos da Grécia Antiga. Ele é reconhecido como o fundador da filosofia ocidental. Ele é famoso por seu método de questionamento e busca pela verdade e virtude. No caso de Sócrates, galera, diferente de outros filósofos, ele não deixou nenhum tipo de escrita. Quem escreveu sobre ele, sobre suas ideias, foi Platão, que era seu discípulo, que nasceu também entre os anos de 428 a 347 a.C. E as ideias de Sócrates eram centradas no diálogo e na investigação ética, política e moral. Influenciou profundamente o pensamento ocidental. E com isso, galera, Sócrates também foi condenado à morte por não acreditar nos deuses da cidade na época. E essa foi a história de Sócrates, bem resumida, galera.
E aqui, galera, na Grécia temos várias ruínas restauradas, temos templos da época da antiga Grécia. E não tem como eu falar aqui porque são muitos monumentos na parte turística. Beleza, galera? E é isso aí, estamos quase terminando a nossa jornada. Vamos passar aqui na cidade de Élida, onde nasceu o filósofo Pirro. Ele é dos anos de 365 a 275 a.C. Ele foi o fundador do pirronismo. Ele defendia a ideia da incerteza em relação ao que nos envolve, por meio de uma postura ceticista. E é isso aí, galera. Acabamos de cruzar aí todo o Mar Jônico, nessa direção aqui, ó, vindo lá da Grécia. Estamos aqui no sul da Itália, na cidade de Eleia. E aqui, galera, na cidade de Eleia, vamos falar sobre o primeiro filósofo, Zenão, dos anos de 488 a 430 a.C., discípulo de Parmênides. Zenão contribuiu e defendeu a filosofia de seu mestre. E o segundo filósofo é o Parmênides, de 510 a 470 a.C. Ele contribuiu para os estudos do ser, ontologia, da razão e a da lógica. E também o Xenofones, o terceiro filósofo, nascido aqui na cidade de Eleia. Ele foi um poeta, filósofo, fundador da escola eleática. Tudo isso no período pré-socrático e nos anos de 570 a.C. Agora vamos para a última cidade, galera. Agrigento, onde teve o filósofo Empédocles. E para finalizar aqui, galera, nossa jornada filosófica através do Flight Simulator, vamos para o último filósofo, que é na cidade de Agrigento. Fica mais ou menos aqui, galera, ó. Ele é o filósofo Empédocles. Ele foi um filósofo, professor, legislador, médico, dramaturgo e poeta e defensor da democracia, galera. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar aí o que você achou. E venha com o Pepe Rust, que a gente tá sempre aí na atividade.